primeiro, eu acho que a solidariedade da esquerda brasileira com Cuba é muito pequena. O pessoal fala, muitos militantes são simpáticos a Cuba, né? A Cuba é a Venezuela, a militância do PT, a militância de outras organizações, elas são simpáticas a Cuba. As direções não fazem muita coisa, né? O PT, a gente vê que ele é dividido em relação a esse problema aí da democracia, a gente viu no caso da Venezuela. Poderia haver uma maior solidariedade. É um país que está sendo brutalmente pressionado e atacado pelo imperialismo, né? Então, a esquerda que apoia, na minha opinião, apoia muito pouco, precisaria apoiar mais, né? Nós participamos aí de algumas atividades de defesa das legações diplomáticas cubanas no Brasil, em São Paulo, em Brasília, junto com outros militantes. É pouca gente, a gente vê que não há um grande empenho nisso daí, né? O pessoal precisaria ter maior apoio a Cuba, porque a situação de Cuba é uma situação desesperadora com o embargo, né? Mostra, inclusive, aqui um detalhe, né, que muita gente não leva em consideração. É muito difícil um país do tamanho de Cuba, com a economia cubana, sobreviver nessas condições, mesmo que não houvesse todo esse embargo econômico, toda essa pressão norte-americana. Veja-se a situação dos países caribenhos, dos países centro-americanos. É uma situação de caos, né? Então, tem que levar em consideração esse problema, porque não é apenas um problema de socialismo, é um problema também de soberania nacional, de luta contra o imperialismo, que é um inimigo comum e tudo mais. Agora, há uma outra parte da esquerda, acho que isso aí mereceria um debate mais amplo, né? Uma esquerda que, como, por exemplo, o PSTU, setores que estão no PSOL, né? Que inclusive se dizem trotskistas, né? Queria aproveitar, no sábado falei isso, queria aproveitar e falar o seguinte: nós não temos nada em comum com esses setores. Eu acho vergonhosa a conduta deles diante da questão cubana. Que falam que chegam ao extremo de falar que em Cuba foi restabelecido o capitalismo, né? Que o governo cubano é um governo de capitalistas que oprime o povo para tirar proveito. Eu acho que é uma versão assim que é delirante e vai no sentido do imperialismo. O imperialismo fala a mesma coisa, né? Eu vi no jornal El País, eles falaram o seguinte: o povo cubano está se dando conta de que não há socialismo nenhum em Cuba, o que há é uma ditadura militar, né, que se aproveita que se enriquece às custas do povo. Eu não vejo isso daí, não vejo que ninguém tenha demonstrado nada disso. Eu acho, não sei direito a que serve isso daí, porque é uma posição muito acentuadamente pró-imperialista. Esses mesmos setores apoiaram o golpe no Brasil, né? Então, começa a se formar aí uma nuvem de suspeita de que esses setores é mais do que confusão ideológica, porque não é possível isso. Não é possível a pessoa vir com esse tipo de versão. Há várias versões, mas todas elas são muito parecidas com essas. Uns falam que o governo cubano está restabelecendo o capitalismo e essa é a causa da crise. Eu não vejo nada disso. A causa da crise é que Cuba é um país muito pobre, não consegue sair dessa situação.